A dependência emocional não começa com amor, começa com medo. Medo de perder, de ficar sozinho, de não ser suficiente sem o outro. Segundo Eric Berne, isso não é fraqueza de caráter, mas um jogo psicológico repetido, onde a pessoa troca autonomia por segurança emocional. Neste vídeo, você vai entender por que esse ciclo se forma, como ele se mantém invisível por anos e, principalmente, o que precisa mudar internamente para sair dele sem culpa, sem confronto e sem recaídas emocionais. A dependência emocional não surge quando você conhece alguém. Ela já estava ali muito antes, silenciosa, esperando apenas um rosto onde se apoiar. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma relação e apenas uma se torna dependente. O erro comum é acreditar que o problema está no outro, no parceiro frio, instável, ausente ou dominante. Mas na lógica psicológica profunda, a dependência começa no momento em que a sua identidade emocional passa a depender de validação externa para se sentir segura. Nesse ponto, o vínculo deixa de ser troca e passa a ser sobrevivência. A pessoa dependente não busca amor, busca alívio. Alívio da ansiedade interna, do vazio mal resolvido, da sensação de não ser suficiente sozinha. A relação se torna o anestésico. E como todo anestésico, ele não resolve a causa, apenas silencia o sintoma por um tempo. É aqui que o ciclo começa a se formar. Não com drama, mas com pequenas concessões internas. Só dessa vez eu cedo. Só hoje eu ignoro isso. Quando ele mudar, tudo melhora. Cada uma dessas frases é um passo invisível para fora da própria autonomia. E quanto mais você abandona sua posição adulta interna, mais precisa do outro para regular emoções que antes deveriam ser suas. A dependência emocional nasce exatamente nesse ponto, quando você começa a terceirizar a própria estabilidade emocional. Do ponto de vista psicológico, a dependência emocional funciona como um contrato silencioso. Nenhuma das partes verbaliza, mas ambas participam. De um lado, alguém que oferece presença intermitente, aprovação condicional ou afeto instável. Do outro, alguém que aceita esse modelo porque ele ativa padrões antigos já conhecidos. A mente humana não busca o que é saudável, busca o que é familiar. Se em algum momento da vida amor foi associado a esforço, tensão, medo de perda ou necessidade de agradar, o cérebro passa a interpretar isso como normalidade. Assim, quando o adulto entra em uma relação, ele não se conecta apenas com a pessoa à sua frente, mas com o roteiro emocional que carrega desde cedo. É por isso que a dependência emocional não se resolve com força de vontade. Ela é mantida por recompensas emocionais intermitentes. Um pouco de carinho depois de muito silêncio. Uma migalha de atenção após um período de rejeição. Uma promessa vaga depois de um conflito intenso. Esse padrão cria um ciclo neuroemocional poderoso, onde a esperança passa a ser confundida com amor. Psicologicamente, isso prende mais do que agressão direta, porque enquanto há esperança, há espera. E enquanto há espera, não há ruptura. A pessoa dependente começa a investir energia excessiva em interpretar sinais, antecipar reações, ajustar comportamento para não perder o outro. Aos poucos, ela abandona limites internos, normaliza desconfortos e passa a chamar de amor aquilo que na prática é medo de ficar só. O ciclo se fortalece porque cada pequena concessão é seguida por um alívio temporário, reforçando o comportamento. É um aprendizado emocional distorcido, mas extremamente eficaz em manter a pessoa presa.
O ponto que quase ninguém percebe é que a dependência emocional não é causada pelo outro. Ela é ativada por ele, mas sustentada internamente. Isso muda tudo. Enquanto você acredita que precisa convencer, salvar, agradar ou esperar o outro mudar, você permanece no jogo. E todo jogo psicológico só existe enquanto ambas as partes aceitam suas regras invisíveis. A grande armadilha está na narrativa interna da pessoa dependente. Eu amo mais, eu me importo mais. Se eu sair, estarei abandonando. Essa narrativa cria uma posição moralmente superior que, paradoxalmente, mantém a prisão. Porque ao se colocar como quem aguenta mais, você se impede de sair sem culpa. O erro comum é tentar sair da dependência emocional cortando contato, mudando de rotina ou se distraindo. Isso pode até aliviar temporariamente, mas não rompe o ciclo. O ciclo só se rompe quando a pessoa entende que o vínculo não é com o outro. É com o papel psicológico que ela ocupa na relação. Enquanto esse papel não for abandonado, o padrão se repete com outra pessoa, outro rosto, outra história. A reviravolta aqui é dura, mas libertadora. Você não sofre porque ama demais. Você sofre porque abriu mão da própria posição adulta interna. E ninguém recupera a autonomia emocional pedindo mais amor. A autonomia se recupera assumindo responsabilidade emocional. Isso significa aceitar que a dor da saída é menor do que a dor da permanência prolongada. Significa tolerar o vazio temporário sem correr para preenchê-lo. É nesse ponto que a maioria recua. Não porque não entende, mas porque sair do jogo exige atravessar o desconforto sem anestesia. Sair de um ciclo de dependência emocional começa com um movimento interno, não externo. Antes de qualquer conversa, decisão ou afastamento, existe uma escolha silenciosa que precisa ser feita. Parar de negociar a própria estabilidade emocional. O primeiro passo prático não é cortar o outro, é cortar o papel que você desempenha. Observe onde você se antecipa demais, explica demais, aceita menos do que precisa e chama isso de compreensão. Cada vez que você se coloca como responsável pelo equilíbrio da relação, você reforça o ciclo. O exercício inicial é simples, mas desconfortável. Devolver ao outro aquilo que é dele e assumir apenas o que é seu. Emoções são responsabilidade individual. Relações saudáveis começam quando duas pessoas inteiras se encontram, não quando uma tenta completar a outra. Ao longo das próximas partes, você vai entender como esse ciclo se aprofunda, por que ele parece tão difícil de romper e quais ajustes internos são necessários para sair sem recaídas. Por enquanto, a semente é esta. Dependência emocional não é amor que deu errado, é autonomia que foi abandonada. E tudo o que foi abandonado pode ser retomado, desde que você pare de jogar o jogo que te mantém preso. Uma das perguntas mais comuns de quem vive a dependência emocional não é por que isso começou, mas por que eu continuo, mesmo sofrendo. Em algum ponto a dor já é clara. A relação já não entrega segurança, reciprocidade ou paz. Ainda assim, a pessoa permanece. Isso não acontece por falta de inteligência emocional ou clareza racional. A manutenção da dependência acontece porque, psicologicamente, o sofrimento conhecido é percebido como menos ameaçador do que o vazio do desconhecido. A mente humana prefere a previsibilidade da dor à incerteza da autonomia. É por isso que, mesmo quando tudo indica que a relação não funciona, algo interno insiste em sustentar o vínculo. Nesse estágio,
A dependência deixa de ser esperança de felicidade e passa a ser medo de desorganização interna. A relação, mesmo disfuncional, oferece uma estrutura emocional previsível: atenção, espera, alívio ocasional e depois repetição. Isso cria um senso distorcido de estabilidade. A pessoa não fica porque acredita que está bem. Ela fica porque teme o que pode sentir sem aquela referência externa. O vínculo passa a funcionar como um eixo emocional, ainda que torto. Rompê-lo parece arriscado demais para quem já perdeu a confiança na própria capacidade de se sustentar emocionalmente sozinha. Do ponto de vista da análise transacional, a dependência emocional se mantém porque a pessoa abandona progressivamente sua posição de adulto e passa a operar a partir de estados emocionais mais primitivos. O adulto é a parte da psique capaz de avaliar a realidade com clareza, estabelecer limites e agir com responsabilidade emocional. Quando essa posição enfraquece, decisões passam a ser guiadas pelo medo, pela culpa ou pela necessidade de aprovação. É nesse ponto que a relação deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser uma reação emocional automática. Cada conflito não resolvido, cada migalha de afeto recebida após sofrimento, reforça o ciclo. O cérebro aprende que suportar a dor é o preço para não perder o vínculo. Isso cria um padrão de adaptação silenciosa. A pessoa ajusta expectativas, reduz necessidades e normaliza ausências. Aos poucos, ela se convence de que está sendo madura, compreensiva ou leal, quando, na verdade, está apenas evitando o colapso interno que imagina que viria com a separação. Além disso, existe um ganho psicológico oculto na dependência. Ela dá sentido ao sofrimento. A dor deixa de ser aleatória e passa a ser por amor, por história, por investimento. Isso torna o sofrimento suportável. Abandonar a relação significaria admitir que todo aquele esforço não levou a lugar algum, e essa admissão é emocionalmente ameaçadora. Por isso, muitas pessoas preferem continuar presas a um vínculo disfuncional do que encarar a dor do luto psicológico, o luto da fantasia, do futuro imaginado e da identidade construída em torno da relação. O ponto cego mais perigoso da dependência emocional é acreditar que permanecer é um ato de força, quando na verdade é um ato de evitação. Permanecer evita o confronto com o vazio interno, evita a reconstrução da identidade e evita assumir a própria autonomia emocional. A pessoa dependente costuma se enxergar como alguém que aguenta, que luta, que não desiste fácil. Essa autoimagem cria uma armadilha poderosa. Sair passa a parecer fraqueza ou egoísmo, mas a realidade psicológica é oposta. O que mantém a dependência não é amor, mas medo de entrar em contato consigo mesma sem o outro como regulador emocional. Outro erro comum é acreditar que, se o outro mudasse, o problema desapareceria. Essa fantasia mantém a pessoa emocionalmente investida, mesmo quando não há sinais reais de mudança. A dependência se alimenta da expectativa futura, não da realidade presente. Enquanto a mente está ocupada com o "e se", ela não precisa lidar com o "é". O perigo invisível aqui é que quanto mais tempo se permanece nesse estado, mais enfraquecida fica a confiança interna. A pessoa começa a duvidar da própria capacidade de decidir, sentir e se sustentar emocionalmente. Isso cria uma dependência dupla do outro e da própria narrativa de incapacidade. Quando esse ponto é alcançado, sair parece quase impossível.
Não porque a relação seja insubstituível, mas porque a pessoa já não confia em si sem ela. Essa é a verdadeira prisão. Romper a manutenção da dependência emocional exige um reposicionamento interno claro, recuperar a função do adulto psicológico. Isso começa quando você passa a observar seus próprios argumentos para permanecer e questioná-los com honestidade. Eu fico porque amo. Muitas vezes significa eu fico porque tenho medo. Eu aguento porque sou forte. Muitas vezes significa eu evito sentir o vazio. O primeiro micropasso prático é interromper a romantização do sofrimento. Relações saudáveis não exigem autonegação constante. Amor não se sustenta à base de ansiedade e espera. Ao longo das próximas partes, você vai aprender como reconstruir sua autonomia emocional, fortalecer sua posição interna e reduzir o poder desse ciclo sobre suas decisões. Por agora, a síntese é simples e desconfortável. A dependência emocional continua não porque você não consegue sair, mas porque uma parte sua acredita que ficar é mais seguro do que enfrentar a própria liberdade. E essa crença, uma vez exposta, começa a perder força. Toda dependência emocional se sustenta porque a pessoa ocupa um papel psicológico específico dentro da relação. Esse papel não é escolhido conscientemente, mas assumido de forma gradual, quase imperceptível. No início, ele parece virtude, ser compreensivo, paciente, disponível, tolerante. Com o tempo, esse papel se cristaliza e passa a definir a identidade da pessoa dentro do vínculo. Ela deixa de ser alguém que está em uma relação e passa a ser aquela que entende, a que aguenta, a que não desiste. Esse papel dá sentido à permanência, mesmo quando o custo emocional se torna alto. A dependência não se prende apenas ao outro, mas à identidade construída dentro da relação. Sair significaria não apenas perder alguém, mas perder quem você se tornou ali. Por isso, a ideia de ruptura gera tanta ansiedade. Não é só o medo da solidão, é o medo de ficar sem função emocional. Quando o papel psicológico domina, a pessoa começa a confundir valor pessoal com utilidade emocional. Ela acredita que só é importante enquanto é necessária. Esse é o terreno perfeito para a dependência se aprofundar. Na lógica da análise transacional, relações disfuncionais tendem a se organizar em papéis complementares. Um ocupa a posição de quem precisa, o outro a de quem sustenta. Um desorganiza, o outro organiza. Um se afasta, o outro se aproxima. Esses papéis criam uma dança previsível que mantém o vínculo ativo, mesmo que doloroso. A pessoa dependente geralmente assume o papel de reguladora emocional da relação. Ela observa o humor do outro, ajusta comportamentos, evita temas sensíveis e tenta manter o equilíbrio a qualquer custo. Isso gera a sensação de controle, mas é um controle ilusório. Na prática, quanto mais ela se adapta, menos espaço sobra para suas próprias necessidades. Esse papel também alimenta a fantasia de que, se ela fizer tudo certo, a relação finalmente se estabiliza. Esse pensamento mantém um investimento emocional constante. Além disso, o papel psicológico oferece uma recompensa secundária. Ele protege a pessoa de olhar para si, enquanto toda a energia está focada no outro, no que ele sente, no que ele faz, no que ele precisa. Não sobra espaço para encarar vazios internos, frustrações antigas ou inseguranças pessoais.
A dependência, então, funciona como uma distração emocional sofisticada. Sofrer pelo outro parece mais tolerável do que encarar a própria história emocional sem intermediários. O papel sustenta o ciclo porque dá identidade, propósito e ocupação à dor. O ponto que raramente é percebido é que o papel psicológico não é imposto pelo outro, ele é aceito e mantido internamente. Mesmo quando o outro se afasta, se desregula ou age de forma incoerente, o papel continua ativo dentro da pessoa dependente. Ela segue tentando explicar, justificar, compreender. Isso revela algo crucial. O vínculo mais forte não é com a pessoa real, mas com a função emocional que ela ocupa no jogo psicológico. Enquanto esse papel não for questionado, qualquer tentativa de sair da relação será parcial. A pessoa pode até se afastar fisicamente, mas internamente continua presa ao mesmo roteiro. Por isso, muitas recaídas acontecem não por amor, mas por identidade. Voltar para a relação é voltar para um lugar conhecido, onde o papel já está definido. O perigo invisível aqui é confundir esse papel com quem você é. Quando isso acontece, abandonar o papel parece abandonar a própria essência. Mas essa é a grande ilusão da dependência emocional. O papel não revela quem você é. Ele revela como você aprendeu a se manter emocionalmente segura em ambientes instáveis. Questionar esse papel não é trair sua natureza, é amadurecê-la. A reviravolta acontece quando a pessoa percebe que não precisa mais ser necessária para ser valiosa. Sair da dependência emocional exige, antes de tudo, abandonar o papel psicológico que a sustenta. Isso não significa se tornar fria, indiferente ou egoísta. Significa deixar de assumir responsabilidades emocionais que não são suas. O micropasso prático aqui é simples, mas profundo. Observe onde você faz mais do que deveria para manter a relação funcionando. Onde você se adapta demais, silencia demais, explica demais. Esses são sinais claros de um papel ativo. Reduzir esse comportamento não é punição ao outro, é recuperação de si. Ao longo das próximas partes, você vai aprender como esse papel se formou, por que ele parece tão difícil de abandonar e como reconstruir sua identidade fora desse jogo psicológico. Por agora, a síntese é esta. A dependência emocional não te prende porque você ama demais, mas porque você se acostumou a existir dentro de um papel que já não te serve. E nenhum ciclo se rompe enquanto o papel permanece intacto. Um dos pilares mais silenciosos da dependência emocional é a confusão entre amor e culpa. Muitas pessoas não permanecem em relações disfuncionais porque sentem prazer nelas, mas porque se sentem responsáveis pelo bem-estar emocional do outro. Essa responsabilidade não é assumida de uma vez. Ela se instala aos poucos, através de frases, gestos e situações que criam a sensação de obrigação emocional. Ele só fica bem comigo. Se eu sair, ele vai piorar. Eu sou a única pessoa que entende. Essas narrativas transformam o vínculo em um compromisso moral, não afetivo. A pessoa deixa de se perguntar se está feliz e passa a se perguntar se está sendo justa. Esse deslocamento interno é perigoso, porque substitui o critério emocional pelo critério ético distorcido. A relação deixa de ser avaliada pelo que nutre e passa a ser sustentada pelo que evita culpa. Nesse ponto, a dependência se fortalece, porque sair não parece apenas doloroso, parece errado. A pessoa começa a confundir empatia com autonegação e responsabilidade emocional com sacrifício constante. Psicologicamente, a culpa é um mecanismo poderoso de controle interno.
Quando ativada, ela reduz a capacidade de escolha e aumenta a submissão emocional. Em relações de dependência, a culpa costuma surgir de forma indireta, através de fragilidade exibida, vitimização sutil, silêncio punitivo ou crises recorrentes que colocam a pessoa dependente na posição de salvadora. Mesmo que o outro não faça isso de forma consciente, o efeito é o mesmo. A pessoa aprende que se afastar gera sofrimento no outro e permanecer gera alívio temporário. Isso cria um condicionamento emocional profundo. A culpa passa a funcionar como um freio interno. Sempre que a ideia de sair surge, ela é rapidamente seguida por imagens de abandono, dor e desastre emocional. Além disso, muitas pessoas dependentes carregam uma história pessoal, onde foram elogiadas por serem fortes, responsáveis ou maduras cedo demais. Esse histórico facilita a confusão entre amor e responsabilidade. Amar passa a significar cuidar, sustentar, proteger, mesmo quando isso exige anular a si mesma. A relação, então, se organiza em torno de uma assimetria emocional. Um pode desorganizar, o outro não. Um pode falhar, o outro precisa compensar. Esse desequilíbrio é mantido não por desejo, mas por obrigação interna. O ponto oculto que sustenta essa dinâmica é a falsa crença de que você é responsável pelas emoções do outro. Essa crença parece nobre, mas é profundamente limitante. Emoções são experiências internas, não propriedades transferíveis. Quando você assume a função de regular o estado emocional de alguém, você não está amando, está assumindo um papel que não é seu. A reviravolta acontece quando você percebe que permanecer por culpa não é um ato de bondade, mas de medo. Medo de ser vista como egoísta, fria ou insensível. Medo de romper a imagem que construiu de si mesma. O perigo invisível aqui é que quanto mais tempo você sustenta essa responsabilidade, menos espaço o outro tem para assumir a própria. A dependência se torna mútua, mas assimétrica. Um depende da presença, o outro depende do papel. Quando essa lógica é revelada, algo importante se quebra. Você percebe que sair não é abandonar, é devolver ao outro a responsabilidade que nunca foi sua. Essa percepção costuma gerar resistência interna, porque exige abrir mão da posição moralmente superior que a culpa oferece. Mas é exatamente essa posição que mantém a prisão. Romper a dependência emocional passa, inevitavelmente, por redefinir o que é amor e o que é responsabilidade. O micropasso prático aqui é observar quantas decisões suas são guiadas pelo medo de causar sofrimento no outro e não pelo cuidado consigo. Sempre que você se pergunta o que vai acontecer com ele se eu sair, mas não se pergunta o que está acontecendo comigo se eu ficar, a culpa está no comando. Amor saudável não exige que você se sacrifique emocionalmente para manter o outro estável. Relações maduras são formadas por duas pessoas responsáveis por si. Nas próximas partes, você vai entender como a culpa se instala, como ela é reforçada ao longo do tempo e como desmontá-la sem se tornar dura ou defensiva. Por agora, a síntese é clara. Quando a culpa substitui o desejo, a relação deixa de ser escolha e passa a ser prisão. E nenhuma autonomia emocional nasce onde a culpa dita as decisões. Quando a ideia de sair de uma relação de dependência emocional começa a ganhar forma, quase sempre surge um medo específico, o medo do vazio. Não é apenas a ausência do outro que assusta, mas a sensação de não saber quem se é sem aquela relação.
Muitas pessoas descrevem esse momento como um buraco, um silêncio interno que parece insuportável. Esse medo não surge porque o outro é indispensável, mas porque a identidade emocional foi construída em torno do vínculo. Durante muito tempo, pensamentos, rotinas, expectativas e emoções giraram em torno da relação. O outro se tornou referência, medida e ponto de apoio. Quando essa estrutura ameaça cair, a mente reage como se estivesse diante de um perigo real. A dependência emocional se alimenta exatamente dessa sensação. A crença de que sem o outro algo essencial falta. E quanto mais tempo o vínculo dura, mais convincente essa crença se torna. O medo do vazio não é sinal de amor profundo, é sinal de fusão emocional prolongada. Psicologicamente, o vazio não é ausência de algo externo, mas falta de contato consigo mesmo. Pessoas emocionalmente dependentes passam tanto tempo regulando o outro, esperando respostas, antecipando reações e tentando manter o vínculo estável que deixam de investir energia em si. Aos poucos, interesses pessoais, desejos individuais e projetos próprios são colocados em segundo plano. A vida interna se empobrece. Quando a relação começa a ruir, essa pobreza emocional fica evidente. O silêncio que surge não é causado pela saída do outro, mas pela ausência de uma vida interna autônoma. No entanto, a mente interpreta isso de forma distorcida. Sem ele não há nada. Essa interpretação reforça a permanência no ciclo. Além disso, o outro costuma ocupar múltiplas funções emocionais: parceiro, confidente, regulador de ansiedade, fonte de validação e até distração do desconforto interno. Perder esse conjunto de funções de uma vez parece insuportável. O cérebro, então, entra em modo de preservação e tenta manter o vínculo a qualquer custo. É nesse ponto que a pessoa aceita menos, espera mais e se adapta ainda mais. O medo do vazio funciona como uma cola invisível, mantendo a dependência mesmo quando a relação já não oferece quase nada em troca. O que raramente é dito com clareza é que o vazio não é consequência da separação, ele é pré-existente. A relação apenas o mascarou por um tempo. Essa é a reviravolta mais difícil de aceitar, porque desmonta a ideia de que o outro preenche algo essencial. Na realidade, ele ocupou um espaço que deveria ter sido desenvolvido internamente. O perigo invisível está em tentar evitar o vazio a qualquer custo, porque isso leva a escolhas cada vez mais empobrecidas emocionalmente. A pessoa passa a preferir qualquer vínculo a nenhum vínculo, e isso perpetua o ciclo da dependência. Enfrentar o vazio não significa se afundar nele, mas reconhecê-lo como um sinal de que algo precisa ser reconstruído. Quando a pessoa aceita atravessar esse desconforto, algo importante acontece. Ela descobre que o vazio não mata, não enlouquece e não dura para sempre. Ele dói, mas também organiza. Ele força a reconstrução da identidade fora do papel dependente. Essa descoberta é libertadora, mas exige coragem emocional. Por isso, muitos recuam exatamente nesse ponto, voltando para relações que já não querem, apenas para não sentir o silêncio interno. O primeiro passo prático para enfraquecer o medo do vazio é parar de interpretá-lo como sinal de fracasso. O vazio é uma transição, não um destino. Ele aparece quando uma estrutura antiga cai e uma nova ainda não foi construída. O micropasso aqui é simples. Começar a ocupar conscientemente espaços que antes eram preenchidos pelo outro. Isso não significa substituir pessoas,
mas reconstruir presença interna. Pequenas decisões autônomas, escolhas feitas sem consulta, momentos de silêncio tolerado sem distração imediata. Cada uma dessas ações fortalece a percepção de que você existe além da relação. Nas próximas partes, vamos aprofundar como reconstruir essa base interna, fortalecer a identidade adulta e reduzir o pânico associado à autonomia emocional. Por agora, a síntese é clara. Você não depende do outro porque ele é essencial. Você depende porque o vazio parece assustador. E tudo o que assusta perde força quando é atravessado com consciência. Um dos fatores mais subestimados na dependência emocional é a necessidade intensa de previsibilidade. Muitas pessoas não permanecem em relações disfuncionais porque se sentem bem nelas, mas porque sabem exatamente o que esperar. Mesmo a dor se torna familiar. Há horários, padrões de resposta, ciclos de aproximação e afastamento que, embora sofridos, oferecem uma sensação de controle psicológico. A ideia de sair da relação não assusta apenas pela perda do outro, mas pela perda dessa previsibilidade. O desconhecido ativa a ansiedade, insegurança e sensação de desorganização interna. Para a mente dependente, é preferível um roteiro doloroso, conhecido do que um cenário aberto sem garantias. Esse é um ponto crucial. A dependência emocional se alimenta mais do medo do imprevisível do que do apego real ao outro. A relação funciona como um mapa emocional, ainda que imperfeito. Romper com ela exige caminhar sem mapa, e isso provoca resistência profunda. Psicologicamente, a previsibilidade reduz a ansiedade porque permite antecipação. Mesmo quando algo é negativo, saber quando e como acontecerá dá à mente uma falsa sensação de controle. Em relações de dependência, a pessoa aprende os sinais, quando o outro vai se afastar, quando vai reaparecer, quando vai prometer mudanças. Esse aprendizado cria um ciclo de vigilância emocional constante. A pessoa passa a monitorar o ambiente, o tom de voz, o tempo de resposta, os gestos mínimos. Isso consome energia, mas também dá a sensação de estar no comando. Quando a possibilidade de ruptura surge, essa vigilância perde sentido. Não há mais sinais a interpretar, nem ciclos a prever. Isso gera um aumento abrupto da ansiedade. A pessoa sente que perdeu o chão. Por isso, muitas recaídas acontecem não por saudade, mas por desorganização emocional. Voltar para a relação restaura rapidamente a previsibilidade, mesmo que traga de volta a dor. Além disso, pessoas dependentes costumam associar controle à segurança. Elas acreditam que, se conseguirem prever e gerenciar o outro, evitarão o abandono. Essa crença sustenta comportamentos de adaptação excessiva e autocensura. O custo é alto, mas o ganho ilusório é a sensação de controle. A reviravolta acontece quando se percebe que essa necessidade de controle não protege, aprisiona. Quanto mais você tenta prever, menos vive. O controle emocional exercido na dependência não é sinal de maturidade, mas de medo. Medo de lidar com a própria ansiedade sem um objeto externo para organizá-la. O perigo invisível é confundir previsibilidade com estabilidade. Uma relação pode ser altamente previsível e profundamente instável ao mesmo tempo. O sofrimento constante não deixa de ser sofrimento só porque é esperado. Quando essa percepção se instala, algo começa a mudar. A pessoa entende que o verdadeiro controle não está em antecipar o outro, mas em tolerar a própria ansiedade sem agir impulsivamente. Esse é um ponto de virada difícil,
porque exige abrir mão da ilusão de controle antes de sentir segurança real. Muitos recuam exatamente aqui, tentando negociar, redefinir regras ou criar novas previsibilidades dentro da mesma relação. Mas enquanto o foco estiver em controlar o cenário externo, a dependência permanece intacta. Sair do ciclo de dependência emocional exige aprender a conviver com a incerteza sem entrar em pânico. O micro passo prático aqui é interromper a vigilância emocional, reduzir a checagem constante, parar de interpretar sinais mínimos, tolerar períodos sem resposta, sem agir imediatamente. Isso gera ansiedade no início, mas fortalece a autonomia emocional com o tempo. A previsibilidade externa precisa ser substituída por estabilidade interna, e isso não acontece de uma vez. Nas próximas partes, vamos aprofundar como construir essa base interna, lidar com a ansiedade sem recorrer ao outro e reconstruir a confiança na própria capacidade de se sustentar emocionalmente. Por agora, a síntese é clara. Você não permanece na dependência porque ama demais, mas porque teme perder o controle. E a liberdade emocional começa quando você aceita não controlar tudo. Em estágios mais avançados da dependência emocional, algo sutil e perigoso acontece. O vínculo deixa de ser apenas uma relação e passa a ser um eixo de identidade. A pessoa já não diz apenas "eu estou com alguém", mas passa a viver como "eu sou alguém que está aqui por ele, eu sou quem sustenta, eu sou quem não abandona". Essas definições parecem nobres, mas escondem uma perda progressiva de identidade própria. A vida começa a ser organizada em função da relação, e não o contrário. Decisões, planos, humor e até a forma de se perceber no mundo passam a depender do estado do vínculo. Nesse ponto, a dependência não é mais apenas emocional, ela é existencial. Sair da relação passa a significar não saber quem se é sem ela. Esse é um dos motivos pelos quais conselhos externos raramente funcionam. Quem observa de fora vê uma relação disfuncional. Quem está dentro vê a ameaça de dissolução da própria identidade. A resistência à mudança não é teimosia, é autopreservação distorcida. A identidade se constrói a partir de repetições. Quanto mais tempo uma pessoa ocupa um papel psicológico específico, mais esse papel se integra à autoimagem. Na dependência emocional, a repetição diária de comportamentos de cuidado excessivo, adaptação constante e vigilância emocional cria uma narrativa interna. Eu sou assim. Essa narrativa não surge do nada. Ela é reforçada por pequenos reconhecimentos externos, por elogios à paciência, à lealdade, à capacidade de suportar. A pessoa passa a se orgulhar silenciosamente de aguentar o que outros não aguentariam. Esse orgulho funciona como cola emocional. Ele torna a dependência tolerável e até valorizada. Além disso, a identidade dependente oferece um senso de importância, ser necessária, ser indispensável, ser o ponto de equilíbrio do outro. Isso compensa, temporariamente, sentimentos internos de vazio ou insegurança. O problema é que essa identidade exige sacrifício constante. Não há espaço para falhas, cansaço ou limites. A pessoa precisa estar sempre disponível, compreensiva e forte. Com o tempo, isso gera exaustão emocional. Mas a ideia de abandonar essa identidade parece ainda mais ameaçadora do que o cansaço. A dependência se mantém porque sair significaria reconstruir a própria definição de si.
O ponto oculto mais delicado aqui é perceber que essa identidade foi construída como estratégia de sobrevivência emocional, não como expressão autêntica de quem você é. Em algum momento, ser forte, responsável ou indispensável foi a melhor forma de garantir vínculo, reconhecimento ou segurança. Mas estratégias que funcionam em um contexto podem se tornar prisões em outro. A reviravolta acontece quando a pessoa percebe que não precisa mais provar valor através do sacrifício. No entanto, esse insight gera conflito interno, porque desmonta uma identidade inteira. O perigo invisível é tentar sair da dependência mantendo a mesma identidade, apenas em outro cenário. Isso não funciona. Enquanto a pessoa continuar se definindo pela função que exerce para o outro, ela buscará novas relações onde possa repetir o papel. A libertação não está em trocar de parceiro, mas em abandonar a identidade construída sobre a necessidade de ser indispensável. Esse abandono dói porque envolve luto, o luto de quem você acreditou que precisava ser para merecer vínculo. Sair da dependência emocional exige reconstruir a identidade a partir da autonomia, não da função. O micropasso prático aqui é começar a se perguntar quem eu sou quando não estou cuidando de ninguém. Essa pergunta pode gerar desconforto, porque expõe espaços ainda não desenvolvidos. Mas é exatamente nesses espaços que a autonomia nasce. Reduzir comportamentos automáticos de cuidado excessivo, permitir-se falhar, dizer não sem justificar demais. Cada uma dessas ações enfraquece a identidade dependente e fortalece a identidade adulta. Nas próximas partes, vamos aprofundar como atravessar esse processo sem colapsar emocionalmente, como lidar com a culpa e o medo que surgem e como sustentar uma nova definição de si. Por agora, a síntese é clara. A dependência emocional se torna mais difícil de romper quando vira identidade. E nenhuma liberdade real é possível enquanto você precisar ser indispensável para se sentir alguém. Em muitos casos, a dependência emocional se mantém porque assume uma aparência socialmente valorizada. Lealdade. A pessoa não se vê como dependente, mas como alguém fiel, comprometida, que não abandona em momentos difíceis. Essa narrativa é extremamente sedutora, porque transforma sofrimento em virtude. Permanecer em uma relação desequilibrada passa a ser interpretado como prova de caráter, maturidade ou amor verdadeiro. A ideia de sair começa a gerar vergonha interna, como se fosse sinal de fraqueza ou falta de compromisso. Nesse ponto, a dependência deixa de ser percebida como um problema psicológico e passa a ser defendida como valor moral. A pessoa não diz, eu não consigo sair, mas eu não sou o tipo de pessoa que desiste. Essa mudança de linguagem é crucial porque bloqueia qualquer questionamento interno. Questionar a relação passa a significar questionar a própria identidade moral. E quando isso acontece, a prisão se torna muito mais resistente. Psicologicamente, lealdade e compromisso são conceitos saudáveis quando existem reciprocidade, limites e responsabilidade mútua. O problema surge quando esses conceitos são usados para justificar a permanência em um vínculo que gera sofrimento constante. Na dependência emocional, a pessoa se compromete não com a relação real, mas com a ideia de quem ela acredita que deveria ser dentro dela. Ela se sente responsável por segurar a barra, por não desistir quando o outro falha, por ser a parte estável da dinâmica. Isso cria uma assimetria perigosa.
Um pode errar, desaparecer ou se desorganizar, enquanto o outro precisa permanecer firme. Esse desequilíbrio é sustentado por frases internas como relacionamentos exigem esforço ou ninguém é perfeito. Embora verdadeiras em contextos saudáveis, essas ideias se tornam armas contra a própria autonomia quando usadas para normalizar padrões repetidos de desrespeito emocional. O compromisso passa a ser unilateral. A pessoa se mantém fiel não ao que vive, mas ao que espera viver um dia. E quanto mais tempo passa, mais difícil se torna admitir que essa lealdade não está sendo correspondida. A dependência se fortalece porque abandonar o vínculo parece trair não o outro, mas os próprios valores. A reviravolta acontece quando se percebe que lealdade sem reciprocidade não é virtude, é autonegação. Compromisso emocional não significa permanecer a qualquer custo, mas escolher conscientemente permanecer quando há troca real. O perigo invisível está em confundir perseverança com resistência passiva. A pessoa dependente acredita que está sendo forte por aguentar, quando na verdade está apenas adiando uma decisão necessária. Além disso, há um ganho psicológico oculto em se enxergar como leal. Isso preserva uma imagem positiva de si mesma, mesmo em meio ao sofrimento. Eu estou sofrendo, mas estou fazendo a coisa certa. Essa narrativa protege a autoestima, mas mantém a prisão. Quando essa lógica é exposta, surge um conflito interno intenso. Admitir que a lealdade se transformou em dependência exige rever valores profundamente arraigados, mas é exatamente essa revisão que permite diferenciar amor de obrigação, escolha de sacrifício automático. A verdadeira maturidade emocional começa quando você entende que compromisso não exige que você se perca. Romper a dependência emocional exige redefinir lealdade como algo que também inclui você. O micropasso prático aqui é observar onde você permanece mais por coerência com uma imagem do que por desejo real. Pergunte-se, se ninguém me julgasse, eu ainda escolheria ficar? Essa pergunta corta a narrativa moral e expõe a verdade emocional. Reduzir a dependência não significa se tornar descartável ou volátil, mas recuperar o direito de escolher sem culpa. Nas próximas partes, vamos aprofundar como sustentar essa escolha internamente, lidar com o julgamento externo e reconstruir valores sem cair no extremo oposto. Por agora, a síntese é clara. Quando a dependência se disfarça de lealdade, ela se torna quase invisível, e nada prende mais do que uma prisão que parece virtude. Quando a dependência emocional já está profundamente enraizada, sair da relação não é bloqueado apenas pelo medo de ficar só ou pelo vazio interno, mas pelo medo do julgamento. Julgamento da família, dos amigos, da sociedade e principalmente de si mesma. A pessoa começa a imaginar como será vista se sair, fraca, instável, imatura, incapaz de sustentar uma relação. Essa antecipação de julgamento funciona como um freio poderoso. A relação passa a ser mantida não pelo que se vive dentro dela, mas pela imagem que se preserva fora. O vínculo se torna uma vitrine emocional, algo que precisa parecer certo, mesmo que por dentro esteja corroído. Nesse ponto, a dependência deixa de ser apenas um problema relacional e passa a ser um problema de identidade social. A pessoa não quer apenas evitar a dor da separação, quer evitar a narrativa que virá depois dela. E essa narrativa imaginada costuma ser muito mais cruel do que a realidade.
Psicologicamente, o medo do julgamento ativa um mecanismo profundo de autoproteção. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que pertencimento está condicionado à coerência, à constância e à capacidade de dar conta. Abandonar uma relação, especialmente depois de muito investimento, parece quebrar essa coerência. A pessoa sente que precisa justificar a própria saída, como se estivesse cometendo uma falha moral. Isso cria uma pressão interna enorme para permanecer, mesmo quando o sofrimento já é evidente. Além disso, existe o medo de ouvir frases como "eu avisei", "você sabia onde estava se metendo" ou "você precisa tentar mais". Essas vozes externas acabam sendo internalizadas antes mesmo de acontecerem. A pessoa passa a se julgar com a mesma dureza que teme receber. Outro fator importante é o investimento público. Quanto mais a relação foi defendida, explicada e sustentada diante dos outros, mais difícil se torna recuar. Admitir que não funciona parece admitir erro. A dependência se fortalece porque sair exigiria enfrentar não só a dor emocional, mas também a exposição da própria vulnerabilidade. Permanecer, mesmo sofrendo, parece mais seguro do que ser vista como alguém que falhou. O ponto oculto aqui é perceber que o julgamento que mais aprisiona não vem de fora, vem de dentro. Mesmo que ninguém diga nada, a pessoa já construiu um tribunal interno severo, onde cada desejo de sair é acusado de egoísmo, impulsividade ou ingratidão. A reviravolta acontece quando se entende que manter uma imagem coerente às custas da própria saúde emocional é uma forma sofisticada de autoviolência. O perigo invisível é confundir responsabilidade com autopunição. Muitas pessoas acreditam que precisam aguentar as consequências de escolhas passadas, como se sofrimento contínuo fosse prova de maturidade. Mas amadurecer não é insistir em erros, é corrigi-los quando se tornam claros. Quando essa percepção se instala, algo começa a ceder. A pessoa entende que ninguém cresce mantendo aparências e que a imagem social não sustenta ninguém quando a vida interna está em colapso. Esse insight costuma ser desconfortável, porque exige abrir mão do controle sobre como será vista. Mas é exatamente essa perda de controle que devolve a liberdade. Romper a dependência emocional passa por aceitar que você não controla a narrativa que os outros constroem sobre você. O micropasso prático aqui é interromper o ensaio mental de justificativas. Você não precisa convencer ninguém para sair de uma relação que te adoece. Cada vez que você tenta explicar demais, você reforça a ideia de que precisa de permissão. Nas próximas partes, vamos aprofundar como sustentar decisões internas sem validação externa, como lidar com o desconforto do julgamento e como fortalecer a autoestima fora da imagem social. Por agora, a síntese é clara. Enquanto você viver para manter uma imagem intacta, sua liberdade emocional estará comprometida. E nenhuma relação vale o preço de perder a si mesma para parecer certa aos olhos dos outros. Um dos elementos mais poderosos que mantém a dependência emocional ativa é a esperança. Não a esperança saudável, que impulsiona crescimento, mas a esperança suspensa, aquela que sempre aponta para o futuro e nunca se confirma no presente. A pessoa dependente não permanece porque a relação funciona agora, mas porque acredita que vai funcionar depois que o outro amadurecer, depois que a fase difícil passar, depois que ele perceber o quanto você se dedica. Essa esperança cria uma suspensão contínua da realidade atual. O sofrimento presente é tolerado como investimento para um futuro imaginado.
A mente se organiza em torno do ainda não, e isso paralisa decisões. Enquanto há esperança, não há fechamento. E enquanto não há fechamento, o ciclo continua. A dependência emocional se fortalece porque a esperança oferece sentido ao sofrimento, transformando dor em promessa. Psicologicamente, a esperança funciona como um amortecedor emocional. Ela reduz o impacto da frustração imediata ao projetar uma recompensa futura. Em relações dependentes, essa recompensa quase nunca é concreta. Ela é vaga, baseada em potencial, promessas implícitas ou raros momentos de conexão intensa. Esses momentos funcionam como provas emocionais seletivas. A pessoa os usa para justificar longos períodos de ausência, incoerência ou desrespeito. O cérebro aprende a ignorar o padrão geral e se fixar nos picos emocionais. Isso cria um ciclo de expectativa e decepção que mantém o vínculo ativo. Além disso, a esperança protege a identidade construída ao longo da relação. Admitir que o outro não vai mudar significa admitir que a espera foi em vão. Isso é emocionalmente doloroso, porque confronta o investimento feito. Por isso, a mente prefere adiar essa conclusão. A dependência se mantém não porque a mudança é provável, mas porque abandonar a esperança exige aceitar uma perda simbólica profunda. A reviravolta ocorre quando se percebe que a esperança, nesse contexto, não é virtude, é adiamento. Ela posterga o luto necessário e mantém a pessoa presa a uma versão idealizada do outro. O perigo invisível é confundir potencial com realidade. Relações saudáveis se sustentam no que existe, não no que poderia existir. Quando a esperança se torna o principal argumento para permanecer, ela deixa de ser construtiva e passa a ser anestésica. Esse tipo de esperança não fortalece, ela desgasta. O insight libertador é entender que abrir mão da esperança não é desistir da vida, mas desistir de uma fantasia que custa caro demais. Esse momento costuma ser acompanhado de dor intensa, porque exige abandonar o futuro imaginado. Mas é também o ponto em que a dependência começa a perder sua base emocional mais resistente. Romper a dependência emocional exige substituir esperança por realidade. O micropasso prático aqui é avaliar a relação pelo que ela entrega de forma consistente, não pelo que promete ocasionalmente. Pergunte-se, se nada mudar daqui para frente, eu escolheria ficar. Essa pergunta remove o futuro imaginado e traz a decisão para o presente. Nas próximas partes, vamos aprofundar como atravessar o luto da esperança, reconstruir projetos pessoais e tolerar a dor sem recorrer à fantasia. Por agora, a síntese é clara. Enquanto a esperança for maior que a realidade, a dependência permanece. E a liberdade emocional começa quando você para de viver pelo que poderia ser e começa a escolher pelo que é. Quando a dependência emocional começa a perder força, muitas pessoas acreditam que o pior já passou. Afinal, a consciência aumentou, os mecanismos ficaram mais claros e a decisão interna começa a se formar. No entanto, é exatamente nesse estágio que surge um sofrimento específico e pouco compreendido. O luto invisível. Não é o luto pela pessoa em si, mas pelo futuro que foi imaginado, pelas promessas internas feitas e pela identidade construída dentro da relação. Esse luto não recebe validação social, porque ainda não houve necessariamente uma separação concreta. Por fora, a vida segue. Por dentro,
algo está sendo desfeito. A pessoa sente tristeza, irritação, cansaço emocional e uma sensação de vazio que não sabe nomear. E por não reconhecer isso como luto, tenta evitar, acelerar ou negar o processo. Esse é um erro comum e perigoso. O luto invisível é parte essencial da saída da dependência emocional. Ignorá-lo não acelera a libertação, apenas desloca a dor para outro lugar. Psicologicamente, toda ruptura significativa envolve luto. No caso da dependência emocional, o luto é múltiplo. Há o luto da pessoa idealizada, que nunca existiu plenamente. Há o luto do futuro projetado, que organizou decisões, sacrifícios e expectativas. E há o luto da versão de si, que acreditava que, se fizesse o suficiente, seria finalmente escolhida. Esse conjunto de perdas internas gera um impacto profundo, mesmo que a relação ainda esteja ativa ou que a separação tenha sido decidida racionalmente. A mente entra em um estado ambíguo. Sabe que precisa seguir, mas ainda sente falta do que nunca foi real. Isso gera confusão emocional. A pessoa pode sentir saudade de algo que, objetivamente, a fazia sofrer. Esse paradoxo causa culpa e dúvida. Se doeu tanto, por que sinto falta? A resposta é simples, mas difícil de aceitar. Porque você está de luto por uma fantasia que organizou sua vida emocional por muito tempo. Negar esse luto mantém a dependência ativa, porque a fantasia não é encerrada. Ela apenas muda de forma. Reconhecer o luto permite que o vínculo simbólico seja, aos poucos, dissolvido. O ponto oculto que quase ninguém percebe é que tentar ficar forte, rápido demais, prolonga o sofrimento. Muitas pessoas acreditam que sentir tristeza significa estar regredindo, quando, na verdade, é sinal de que o vínculo simbólico está sendo desfeito. O perigo invisível aqui é buscar alívio imediato, seja voltando para a relação, seja substituindo rapidamente por outro vínculo, seja anestesiando emoções com distrações constantes. Essas estratégias evitam o contato com o luto, mas não o resolvem. A reviravolta acontece quando a pessoa entende que atravessar o luto é o preço inevitável da autonomia emocional. Não existe saída limpa da dependência. Existe uma travessia. E toda travessia exige tempo, tolerância ao desconforto e disposição para sentir sem agir impulsivamente. Quando essa compreensão se instala, algo muda. A dor deixa de ser interpretada como sinal de erro e passa a ser reconhecida como parte do processo de amadurecimento emocional. Sair da dependência emocional exige permitir-se viver o luto invisível sem se julgar por isso. O micropasso prático aqui é nomear a perda corretamente. Você não está perdendo apenas alguém. Está encerrando uma história interna que sustentou sua identidade por muito tempo. Permitir tristeza, reduzir cobranças internas e evitar decisões impulsivas durante esse período são formas de cuidado emocional adulto. Nas próximas partes, vamos aprofundar como atravessar esse luto sem recaídas, como lidar com a solidão que surge e como reconstruir vínculos a partir de uma posição mais íntegra. Por agora, a síntese é clara. Quem tenta pular o luto da dependência acaba retornando a ele por outros caminhos. E quem o atravessa com consciência começa finalmente a se libertar de verdade. Em um estágio mais avançado da saída da dependência emocional, algo inesperado acontece. A autonomia começa a aparecer. Pequenos momentos de clareza, decisões tomadas sem consultar o outro, períodos de silêncio tolerados sem pânico. Em teoria, isso deveria gerar alívio.
Na prática, muitas pessoas sentem medo. A autonomia não chega como libertação imediata, mas como estranhamento. A pessoa percebe que já não reage da mesma forma, que certas manipulações emocionais perderam força, que a ausência do outro já não provoca o mesmo colapso interno. E isso gera uma pergunta silenciosa e perturbadora. Se eu consigo ficar bem sem isso, quem eu sou agora? A dependência emocional cria uma identidade baseada na reação. Quando a reação diminui, o terreno fica aberto e o vazio reaparece, agora de outra forma. Não como pânico, mas como desconhecido. Esse momento é crítico, porque a tentação de recuar é grande. Voltar para o padrão antigo parece reconfortante diante da incerteza da autonomia. Psicologicamente, a autonomia exige responsabilidade. Quando a pessoa dependente começa a recuperar sua posição adulta, ela deixa de atribuir suas emoções ao comportamento do outro. Isso é libertador, mas também desconfortável. Sem o outro como referência constante, decisões passam a depender exclusivamente dela. Não há mais desculpas prontas, nem narrativas que expliquem tudo. Esse novo estado interno pode gerar ansiedade, porque expõe fragilidades que antes eram diluídas na relação. Além disso, a autonomia desmonta ganhos secundários da dependência. A pessoa deixa de ser a que aguenta, a que sofre, a que espera. Isso pode gerar uma sensação de perda de lugar, inclusive social. Amigos e familiares podem estranhar a mudança, reforçando a insegurança interna. Outro fator importante é que a autonomia elimina a fantasia de resgate. Não há mais alguém que vai mudar ou vai perceber. Agora, a responsabilidade pelo próprio bem-estar é direta. Esse peso inicial faz muitas pessoas questionarem se não era melhor quando havia alguém para culpar, esperar ou tentar salvar. A reviravolta aqui é compreender que o medo da autonomia não significa incapacidade, significa falta de hábito. A dependência emocional é uma adaptação de longo prazo. A autonomia é um músculo que estava atrofiado. Quando começa a ser usado, dói. O perigo invisível é interpretar esse desconforto como sinal de que algo está errado. Muitas recaídas acontecem exatamente nesse ponto. A pessoa confunde ansiedade de crescimento com saudade do vínculo. Voltar para a relação parece aliviar, mas apenas restaura o padrão antigo. O insight fundamental é perceber que a autonomia não traz respostas prontas, ela traz espaço, e espaço exige construção ativa. Quando essa compreensão se instala, o medo começa a perder força. A pessoa entende que não precisa sentir segurança imediata para seguir adiante. Precisa apenas tolerar o processo de se tornar alguém que decide, sente e sustenta a própria vida emocional. Sustentar a autonomia nascente exige gentileza consigo mesma. O micropasso prático aqui é resistir à urgência de preencher o espaço recém-aberto. Não correr para novos vínculos, não buscar validação imediata, não se explicar excessivamente. Permitir-se existir sem rótulo, sem papel definido, sem função emocional para o outro. Nas próximas partes, vamos aprofundar como consolidar essa autonomia, construir limites saudáveis e evitar recaídas disfarçadas de escolha consciente. Por agora, a síntese é clara. A autonomia assusta porque é nova, não porque é errada. E quem suporta o desconforto inicial, descobre que a liberdade emocional não chega como euforia. Ela chega como estabilidade silenciosa. Quando a dependência emocional começa a perder força e a autonomia já está mais presente, surge uma armadilha sutil, a falsa sensação de controle.
A pessoa sente que agora entende tudo, que enxerga os jogos psicológicos e acredita que por isso pode se aproximar novamente sem riscos. Esse pensamento costuma vir acompanhado de frases internas como agora sou mais madura, agora sei impor limites ou agora não me afeto como antes. Essa sensação é perigosa porque cria a ilusão de imunidade emocional. O vínculo antigo passa a parecer menos ameaçador, quase inofensivo. A pessoa não retorna por necessidade explícita, mas por curiosidade emocional, nostalgia ou desejo de provar para si mesma que está no comando. Nesse ponto, a recaída não se apresenta como fraqueza, mas como escolha racional. E é exatamente isso que a torna tão difícil de identificar. Psicologicamente, compreender um padrão não significa estar imune a ele. A dependência emocional não opera apenas no nível cognitivo, mas no nível emocional e corporal. Certos estímulos, tom de voz, lembranças compartilhadas, momentos de intimidade, ativam memórias afetivas profundas que não desaparecem apenas com o insight. Quando a pessoa se reaproxima, acreditando estar no controle, ela costuma subestimar a força desses gatilhos. No início, tudo parece diferente. Há mais distanciamento, mais clareza, mais crítica. Isso reforça a crença de que agora é seguro. Aos poucos, porém, comportamentos antigos começam a reaparecer de forma sutil. Concessões pequenas, justificativas internas, tolerância maior do que o desejado. Como a pessoa acredita que está escolhendo conscientemente, esses sinais são ignorados. A recaída se instala lentamente, sem o desespero inicial, mas com o mesmo resultado final: perda gradual de autonomia. Esse processo é ainda mais confuso porque vem acompanhado de orgulho. Não sou mais como antes, o que dificulta a interrupção do ciclo. A reviravolta acontece quando se reconhece que controle emocional não significa exposição sem risco, mas capacidade de se retirar antes de se envolver novamente. O perigo invisível está em confundir força com resistência. A verdadeira força emocional não é testar limites constantemente, mas respeitá-los. Muitas recaídas acontecem porque a pessoa quer provar algo para si mesma, que não depende mais, que superou, que amadureceu. Mas maturidade emocional não precisa de prova. Ela se expressa em escolhas silenciosas e consistentes. Quando essa percepção se instala, a falsa sensação de controle começa a perder força. A pessoa entende que certos vínculos não são neutros e nunca serão. Não por fraqueza, mas por história. Reconhecer isso não é derrota, é lucidez. O verdadeiro risco não está em sentir algo ao se reaproximar, mas em acreditar que sentir não terá consequências. Evitar recaídas exige humildade emocional. O micropasso prático aqui é observar menos o que você entende e mais o que você sente quando se expõe novamente. Se há tensão constante, necessidade de vigilância ou justificativa interna, o padrão ainda está ativo. Autonomia emocional não elimina gatilhos, ela ensina a não brincar com eles. Nas próximas partes vamos aprofundar como consolidar limites internos, escolher relações a partir de estabilidade e não de intensidade, e reconhecer sinais precoces de retorno ao ciclo. Por agora, a síntese é clara. Recaídas raramente começam como desespero. Elas começam como excesso de confiança, e quem aprende a respeitar seus próprios limites não precisa provar que é forte. Simplesmente segue em frente. Depois de atravessar o luto,
recuperar certa autonomia e ganhar clareza sobre os próprios padrões, muitas pessoas se sentem prontas para um recomeço. Essa palavra carrega uma promessa poderosa. Agora vai ser diferente. O problema é que, em contextos de dependência emocional, o recomeço costuma ser menos uma mudança estrutural e mais uma tentativa de apagar o passado sem transformá-lo de fato. A pessoa acredita que, com mais consciência, pode reescrever a história mantendo o mesmo cenário emocional. Esse desejo de recomeçar pode se manifestar tanto com a mesma pessoa quanto com alguém novo. Em ambos os casos, o risco é o mesmo: repetir o padrão sob uma nova narrativa. O entusiasmo do início cria a ilusão de ruptura, quando, na verdade, apenas suspende temporariamente os mecanismos antigos. O ciclo não retorna com força, retorna com sutileza. Psicologicamente, o recomeço ativa esperança, novidade e sensação de agência. Esses elementos são agradáveis e aliviam a memória recente do sofrimento. No entanto, eles não substituem mudanças internas profundas. Quando a pessoa dependente não consolidou plenamente sua posição adulta, o novo vínculo rapidamente começa a assumir funções antigas: regular ansiedade, preencher vazio, validar identidade. No início, isso não parece dependência, mas conexão intensa. A pessoa se sente viva, escolhida, envolvida. Aos poucos, sinais conhecidos reaparecem: necessidade excessiva de contato, medo de desagradar, dificuldade de sustentar limites. Como a história ainda é curta, esses sinais são facilmente racionalizados. A pessoa diz a si mesma que está apenas se envolvendo, que é normal no começo. Assim, o padrão se reinstala sem resistência. O recomeço falha, não porque a pessoa não aprendeu nada, mas porque tenta aplicar consciência sem alterar a base emocional que sustenta suas escolhas. A reviravolta acontece quando se entende que recomeços só funcionam quando há ruptura interna, não apenas externa. O perigo invisível é usar o novo vínculo como prova de que o antigo foi superado. Essa lógica transforma pessoas em instrumentos de validação emocional. O verdadeiro recomeço não é marcado por intensidade, mas por estabilidade. Ele pode até parecer menos emocionante no início, porque não ativa os mesmos picos emocionais da dependência. Esse é um ponto crucial. Muitas pessoas confundem calma com falta de conexão, quando, na verdade, estão apenas desacostumadas a relações sem tensão. Reconhecer isso exige maturidade emocional. O insight libertador é perceber que repetir padrões não significa falhar. Significa que ainda há algo a ser integrado. O erro está em insistir no recomeço externo antes de consolidar a mudança interna. Consolidar a saída da dependência emocional exige adiar recomeços até que eles não sejam necessários para preencher nada. O micropasso prático aqui é observar suas motivações. Você quer se relacionar ou quer se sentir melhor rapidamente? Relações saudáveis não são antídotos contra a dor. São encontros entre pessoas que já conseguem se sustentar emocionalmente. Nas próximas partes, vamos aprofundar como reconhecer vínculos realmente saudáveis, diferenciar intensidade de conexão e sustentar escolhas sem urgência emocional. Por agora, a síntese é clara. Quando o recomeço vira fuga, ele repete o passado. E a verdadeira mudança começa quando você não precisa mais começar de novo para se sentir inteira. Depois de atravessar o luto, desmontar a esperança ilusória, enfrentar o medo da autonomia e reconhecer os padrões que se repetem, surge uma necessidade central:
Construir limites internos reais. Não limites impostos ao outro, mas limites sustentados internamente, mesmo quando ninguém está observando. A dependência emocional prospera quando os limites são frágeis ou negociáveis demais. A pessoa até sabe o que não quer, mas não sustenta essa decisão diante do desconforto emocional. Limites externos, como afastamento, silêncio ou regras, só funcionam quando existe um limite interno claro. Até aqui eu vou, daqui eu não passo. Sem isso, qualquer boundary se dissolve ao primeiro gatilho emocional. Construir limites internos significa ocupar, de forma consistente, a posição adulta da própria vida emocional. É aqui que a dependência começa, de fato, a perder sua base estrutural. Na análise transacional, a posição adulta é aquela que avalia a realidade sem fantasia, culpa excessiva ou impulsividade. Pessoas dependentes costumam oscilar entre posições emocionais extremas. Ora se colocam como responsáveis por tudo, ora se sentem impotentes. O adulto psicológico, por outro lado, reconhece limites, aceita frustrações e faz escolhas mesmo sem garantias emocionais imediatas. Construir limites internos exige tolerar desconforto sem agir para aliviá-lo rapidamente. Isso inclui suportar a ansiedade de dizer não, o silêncio após uma decisão firme, a culpa temporária que surge quando você não cede. No início, esses limites parecem artificiais, quase duros demais. A pessoa se pergunta se não está se tornando fria ou egoísta. Esse questionamento é comum, porque antes ela só conhecia dois modos de funcionamento: ceder ou romper. O limite adulto ocupa um terceiro lugar. Ele permanece firme sem agressividade e sem explicação excessiva. Com o tempo, esse modo de funcionar reduz drasticamente o poder dos gatilhos emocionais que sustentavam a dependência. A reviravolta aqui é perceber que limites internos não servem para controlar o outro, servem para proteger sua própria clareza. O perigo invisível é usar limites como arma defensiva, endurecendo demais por medo de recaída. Isso cria isolamento emocional, não autonomia. Limites saudáveis são flexíveis sem serem negociáveis no essencial. Outro ponto oculto é que limites internos não eliminam desejo, saudade ou curiosidade. Eles apenas impedem que essas emoções dirijam suas escolhas. Quando essa compreensão se instala, a pessoa deixa de lutar contra o que sente e passa a escolher como agir. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Muitos acreditam que sair da dependência significa não sentir mais nada. Na realidade, significa sentir sem se perder. Esse insight marca uma virada definitiva. A pessoa percebe que não precisa se blindar do mundo para se proteger de si mesma. Consolidar limites internos exige prática contínua, não perfeição. O micropasso prático aqui é simples e poderoso. Antes de agir, pergunte-se se sua decisão nasce de clareza ou de alívio imediato. Decisões adultas podem doer no início, mas trazem estabilidade depois. Nas próximas partes, vamos fechar esse ciclo mostrando como integrar tudo o que foi aprendido, manter autonomia ao longo do tempo e escolher relações a partir de inteireza, não de necessidade. Por agora, a síntese é clara. A dependência emocional termina quando você deixa de negociar seus limites internos para evitar desconforto. E a liberdade real começa quando você confia na sua capacidade de sustentar decisões difíceis sem abandonar a si mesma. Depois de atravessar todas as camadas da dependência emocional, algo fundamental muda: a relação
com o próprio vínculo. A pessoa já não se pergunta apenas: isso vai dar certo? Mas isso faz sentido para quem eu sou agora? Essa transição é silenciosa e profunda. Não há euforia nem sensação de vitória. Há uma calma diferente, quase estranha, para quem passou tanto tempo vivendo em alerta emocional. O vínculo deixa de ser um lugar de compensação e passa a ser um espaço opcional. Isso não significa ausência de desejo por conexão, mas ausência de necessidade para existir. A pessoa começa a perceber que pode se sentir inteira, mesmo sem estar emocionalmente fundida a alguém. Esse é o ponto em que a dependência perde sua função psicológica. Não porque o outro desapareceu, mas porque deixou de ocupar o centro regulador da vida emocional. A relação, agora, não define mais quem você é. Psicologicamente, essa transição representa a consolidação da posição adulta interna. A pessoa reconhece emoções sem se submeter a elas, desejos sem obedecê-los automaticamente, vínculos sem se fundir neles. Isso cria uma nova lógica relacional. O outro não é mais responsável por aliviar ansiedade, preencher vazio ou validar identidade. Ele passa a ser um complemento, não uma âncora. Essa mudança altera completamente o tipo de relação que se torna possível. Relações baseadas em necessidade tendem a ser intensas, instáveis e marcadas por jogos psicológicos. Relações baseadas em escolha tendem a ser mais calmas, previsíveis e profundas, embora menos excitantes no início. Para quem saiu da dependência, esse novo modelo pode parecer sem emoção, quando na verdade é apenas desprovido de tensão. É comum surgir a dúvida: será que isso é amor? Essa dúvida revela o quanto o sofrimento foi confundido com intensidade emocional. Aos poucos, a pessoa aprende a reconhecer sinais diferentes de conexão: respeito mútuo, coerência, presença constante e liberdade emocional. O vínculo deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser compartilhado. A reviravolta final está em perceber que a maior perda da dependência emocional não é o outro, é a própria ilusão de que alguém poderia completar o que faltava. Essa ilusão sustentou escolhas, sacrifícios e fantasias por muito tempo. Abandoná-la exige aceitar uma verdade simples e difícil. Ninguém pode ocupar esse lugar sem custo. O perigo invisível é romantizar o passado e esquecer o preço pago por ele. Mesmo depois de amadurecer emocionalmente, a memória seletiva pode tentar resgatar versões idealizadas do vínculo. É aqui que a consciência precisa permanecer ativa, não para evitar sentir saudade, mas para não reinterpretá-la como sinal de que algo foi perdido de forma injusta. O que foi perdido foi uma estrutura que exigia autonegação constante. O que foi ganho foi autonomia. Essa troca só parece desigual quando ainda se olha para o passado com os olhos da dependência. Encerrar definitivamente o ciclo da dependência emocional não significa fechar o coração, mas mudar o ponto de partida das escolhas. O micropasso prático aqui é simples e profundo. Observar se suas relações nascem da vontade de compartilhar ou da urgência de ser escolhida. Sempre que a urgência aparece, o ciclo antigo tenta retornar. Sempre que há calma, o novo modo de se relacionar está ativo. A partir daqui, o desafio não é mais sair da dependência, mas permanecer fiel à própria integridade emocional. Ao longo deste vídeo, você percebeu que a dependência emocional não é um defeito de personalidade, nem falta de amor próprio superficial. Ela é um sistema psicológico completo,
construído ao longo do tempo para lidar com medo, vazio, insegurança e necessidade de pertencimento. Vimos como esse sistema se instala silenciosamente, se fortalece por meio de papéis, culpa, esperança, previsibilidade e imagem social, e como ele se mantém ativo mesmo quando já dói. Entendemos que não é o outro que sustenta a dependência, é a função emocional que ele ocupa. Quando essa função é desmontada, o vínculo perde força. Não porque o sentimento desaparece, mas porque deixa de comandar suas decisões. Você também viu que sair desse ciclo não acontece em um único gesto heróico. A saída é um processo interno, feito de luto invisível, tolerância ao desconforto, reconstrução da identidade e fortalecimento da posição adulta. Não há atalho emocional. Toda tentativa de pular etapas, seja negando a dor, romantizando o passado ou buscando recomeços apressados, acaba reforçando o mesmo padrão. A verdadeira libertação acontece quando você aceita atravessar o vazio sem preenchê-lo às pressas, sustentar limites mesmo com culpa temporária e escolher a realidade em vez da fantasia. Nesse ponto, a dependência deixa de fazer sentido, porque já não tem mais função. Talvez a mudança mais importante seja esta: vínculos deixam de ser lugares de salvação e passam a ser espaços de escolha. Quando você não precisa mais ser escolhida para se sentir inteira, algo essencial se reorganiza. A urgência diminui, a ansiedade perde o comando, e relações baseadas em calma, coerência e respeito começam a parecer possíveis, mesmo que menos intensas no início. Isso não é perda de emoção, é maturidade emocional. É a diferença entre viver reagindo e viver escolhendo. Se este conteúdo te ajudou a enxergar padrões que antes pareciam confusos, fique aqui. Este canal existe para aprofundar exatamente esses temas: jogos psicológicos invisíveis, autonomia emocional e relações sem manipulação. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Quanto mais clareza você constrói, menos espaço a dependência encontra. E lembre-se, sair da dependência emocional não é deixar de amar, é parar de se abandonar.